Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio João. E hoje chegamos no terceiro e último episódio da série Se o Meu Povo. E aí, o que mais 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 tem a nos ensinar? Nós vamos descobrir junto após a vinheta. Estamos juntos aprendendo sobre o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós já tivemos 2 vídeos no canal, você pode acessar aqui pelo card. E hoje chegamos no terceiro e último vídeo dessa série. E o que será que o final desse versículo tem a nos dizer? Antes disso, vamos relembrar o que esse versículo nos diz? 2 Crônicas 7, 14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No primeiro episódio, nós aprendemos sobre a primeira parte desse versículo, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E vimos a história do rei Josafá, um rei que se humilhou e orou aos pés do Senhor, e por isso ele foi mais que vitorioso na guerra. No segundo episódio, no episódio da sexta passada, nós aprendemos sobre a parte me buscar e se afastar dos seus maus caminhos. E vimos a história do rei Davi, um homem abençoado que acabou caindo em um mau caminho, mas com verdadeiro arrependimento ele conseguiu se afastar desse mau caminho. E hoje chegamos ao final desse versículo, ao final dessa série, nós vamos aprender sobre a parte que o Senhor nos diz que dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa parte vai fechar com chave de ouro, hein? Depois da gente se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se afastar dos seus maus caminhos, Ele vai nos responder. Ele disse, dos céus Ele ouve, Ele vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. E para a gente entender ainda melhor essa história, eu trouxe um exemplo bíblico de um lugar que aconteceu isso. Nós vamos falar hoje sobre o profeta Jonas e a cidade de Nínive. A história do profeta Jonas é uma história bem conhecida, eu acho que você já deve ter ouvido, mas nós vamos relembrar ela aqui. Jonas era um profeta de Deus, ele obedecia o que Deus mandava. E um certo dia Deus ordenou que ele fosse para uma cidade chamada Nínive. E nessa cidade era para ele pregar para o povo o arrependimento, a salvação de Deus. Só que Jonas sabia que o povo daquela cidade era um povo muito mau. Eles eram conhecidos pelas más obras que eles faziam. Era um povo muito cruel, eles não tinham dó de ninguém. E Jonas sentiu medo. Jonas não quis ir para Nínive. E ele acabou desobedecendo ao Senhor. Ele acabou pegando o navio e seguindo o rumo contrário à cidade de Nínive. E como nós aprendemos no episódio anterior, toda atitude ruim gera uma consequência ruim. Jonas desobedeceu e por conta disso ele teve uma consequência ruim. No meio daquela viagem de barco, quando ele menos esperava, veio uma tempestade. O mar começou a ficar muito agitado, o barco balançava para lá e para cá, todos com medo, e o mar só se acalmou quando Jonas caiu dentro do mar. Só que Deus amava Jonas, mesmo Jonas tendo desobedecido ele, Deus amava Jonas, não ia deixar ele morrer afogado naquele mar. E por conta disso ele foi engolido por um grande peixe. Tem gente que fala que é uma baleia, a gente não sabe o que é. A Bíblia nos fala que é um grande peixe. Já imaginou a sensação? Jonas foi parar dentro de um grande peixe. Mas Deus amava tanto Jonas que Deus ouviu a oração de Jonas lá de dentro daquela barriga. Ele percebeu que Jonas estava arrependido da desobediência. E por conta disso, Deus fez com que aquele grande peixe lançasse Jonas para fora de novo. E Jonas, que tinha aprendido a lição, não queria mais desobedecer ao Senhor, foi vencer o medo e foi em direção à cidade de Nínive, realizar a obra que Deus tinha ordenado. E quando Deus nos dá uma ordem, a gente segue, Deus nos ajuda a gente conseguir. Jonas chegou lá e começou a aconselhar aquele povo. Ele falou para aquele povo orar, se humilhar aos pés do Senhor, buscar a face de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. E assim aquele povo fez. Aquele povo começou a orar muito, buscar muito a face do Senhor. E assim aquele povo fez. Eles começaram a orar, se humilhar, buscar a Deus, mostrar arrependimento, buscar o perdão em Deus. Porque eles sabiam que se eles não fizessem isso, aquela cidade ia ser destruída pelo Senhor. Porque o Senhor não aguentava mais ver tanta maldade naquela cidade. E aquele povo buscou tanto a Deus que até as crianças e os animais jejuaram. E o nosso Deus ouve uma oração sincera. Ele viu o sentimento sincero do coração daquele povo, o verdadeiro arrependimento, e Deus ouviu a oração deles. Deus lá do céu ouviu aquele povo, perdoou o pecado deles e sarou aquela terra, tirou aquela maldição de que a terra seria destruída.
Olha que história linda. Deus usou Jonas, mesmo com medo, para livrar aquele povo da destruição, para pregar o verdadeiro evangelho para eles. E eles oraram, se arrependeram e Deus os perdoou. Você entendeu porque que essa história tem tudo a ver com 2 Crônicas 7,14? O povo daquela cidade se humilhou, orou, buscou a face de Deus e se afastou dos seus maus caminhos, e Deus dos céus ouviu a oração daquele povo, perdoou os pecados e sarou aquela terra. E sabia que essa história tem tudo a ver com a nossa vida hoje em dia? É isso mesmo. Nós estamos vendo que o mundo tem sofrido com um vírus invisível, um vírus que está matando tanta gente, colocando medo em tanta gente. E se a gente fizer igual Nínive? E se a gente fizer igual 2 Crônicas 7,14 nos diz? E se a gente se humilhar, orar, buscar a face de Deus e nos afastarmos dos nossos maus caminhos, o que será que vai acontecer? Isso mesmo, o nosso Deus vai nos ouvir lá do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, sarar a nossa nação. O segredo é esse, o segredo é 2 Crônicas 7,14. É orar, se humilhar, buscar a Deus e se arrepender. E quando nós nos arrependemos e oramos de coração, o nosso Deus responde. Então eu te convido a começar a orar a Deus. Comece a orar a Deus pedindo perdão pela nação. Comece a orar pela sua casa, pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, por todo o mundo. Clamando o perdão do Senhor. Mostre um coração arrependido. E o nosso Deus vai fazer igual ele fez em Nínive e igual ele diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós estudamos esse texto todo porque ele nos traz uma lição muito valiosa. E se a gente crer e seguir ele, nós vamos ver a diferença no nosso país, a diferença em todo o mundo. E chegamos no final da série E se o meu povo? E olha quantas lições valiosas nós tivemos com esse texto. Um simples versículo trouxe todo esse conteúdo pra gente. E todos os episódios estão ficando salvos nessa playlist que você pode acessar pelo card. A playlist Se o Meu Povo, é o nome da série. Os 3 episódios já estão disponíveis. Eu quero te pedir muito, me ajude a compartilhar esse vídeo. Envie para os seus amigos da igreja, para os seus amigos da escola. Ajuda a chegar essas mensagens a mais e mais pessoas. Se você chegou até aqui, eu também quero te pedir. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Comenta aqui também o que você achou dessa série e me segue no meu TikTok e no meu Instagram. Nos dois é @tiojoãomarcelo. Por hoje é isso, até mais, beijos e tchau!